Bom dia, café com Cristo. Vamos ver como que tá o som. Mais um dia, bom dia, Má. Bom dia, mãe. Sejam bem-vindas. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Muito bom. Mais um dia, né, gente? Como passou essa semana? Passou muito rápido. E tô cansada, eu não sei vocês, mas os dias têm sido abreviados, né? Isso é bíblico, que os dias seriam abreviados. E realmente a gente vai cansando porque a gente corre atrás de muitas coisas, né? Principalmente as mulheres. As mulheres sempre têm jornada dupla, né? Eu falo que chega uma hora, você trabalha fora e tem que chegar em casa, ainda tem as coisas da casa, né? As preocupações também da casa pra fazer tudo. E a gente acaba ficando muito cansada. Mas nos dias de cansaço a gente precisa buscar apoio em Deus, buscar renovação das nossas energias. A gente precisa entender que tem momentos de pausa, que a gente precisa pausar, de descanso, que tá cansado, né? Ontem eu falava com uma pessoa e ela falou assim pra mim: Nossa, eu tô muito cansada. Eu falei, mas descansa, né? Descansa, mas a gente percebe que as pessoas não conseguem descansar porque o cansaço ele é muito mais mental e emocional do que o cansaço físico, porque todos os dias você dorme, você descansa seu corpo. Mas esse cansaço de que as pessoas reclamam hoje em dia é esse cansaço físico. Não é o físico, mas esse cansaço mental e emocional. E como que a gente descansa a nossa mente? Eu queria te perguntar isso. Como que a gente poderia descansar a nossa mente? Como que a gente pode descansar as nossas emoções? Quando a gente crê em Deus. Quando você crê em Deus, você consegue deitar e dormir, descansar e acordar energizado, acordar revigorado para mais um dia. Porque Deus, o Espírito Santo, ele vem e traz refrigério, e traz alívio. E aí a gente se sente dispostos novamente no dia seguinte. Né? Então, realmente, se você estiver cansada aí mentalmente, emocionalmente, não somente físico, mas em todas essas esferas, quem pode te aliviar desse cansaço é Jesus, né? Tudo que eu e você precisa está em Jesus. Então, busque por Ele, porque Ele é a fonte. Costumo falar isso, que Ele é a fonte inesgotável de todos os recursos, né? E eu gostaria de ler uma palavra que Deus deu para mim, tá em Atos 22, a partir do versículo 25. O título da mensagem é Paulo se declara cidadão romano. E eu li aqui, né, são 5 capítulos, 5 versículos que nós vamos ler. E vamos ver o que Deus vai nos ensinar com essa passagem na vida de Paulo. Eu gosto muito de Paulo, né? Eu gosto da história de Paulo, assim que eu gosto. Eu tenho alguns personagens bíblicos que eu gosto bastante. E Paulo, Paulo, ele só junta-se aos discípulos quando Jesus morre, depois de um tempo, né? Quando Pedro realmente entende ali a sua missão. E começa ali reunir novamente os discípulos. E Paulo, ele se achega aos discípulos. Mas ele é uma das pessoas que você pode ver que ele escreveu muitas cartas. Ele fez, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 viagens missionárias. Ele realmente foi e pregou o evangelho. Então é assim, aquilo que é mal, aquilo que você faz. Engraçado que o nosso propósito, ele tá sempre ligado com aquilo que não é tão bom na gente nesse momento, né? Então sempre o nosso propósito vai estar ligado àquilo, ele vai ser o oposto daquilo que hoje talvez no momento seja ruim. E com Paulo, nossa, tá calor, né, gente? Tá calor aí onde vocês estão? Porque aqui em casa tá abafado. E aí, Paulo, ele era um perseguidor, né? Ele perseguia muito os judeus, ele perseguia muito o povo de Deus. E ele era um conhecedor da palavra, ele era filho de fariseu. Então ele era um conhecedor da palavra. Ele sabia muito bem, conhecia as escrituras.
E ele perseguia demais o povo. Só que depois que ele tem esse encontro com Jesus, né? Depois que eu falo da experiência, depois que ele tem essa experiência com Jesus, ele vira o oposto disso e ele passa a ser um dos maiores pregadores aí que a gente encontra na Bíblia. Escreveu diversos livros, diversas cartas às igrejas, né, as epístolas de Paulo. Então Paulo realmente vestiu o evangelho. E muitas vezes a gente não assume o evangelho nesse nível, né? Será que você está assumindo o evangelho nesse nível? Ontem eu estava na academia e aí até meu professor, a gente estava conversando, né? E meu professor até questionou: ai, Muri, você acha que um evangélico, uma pessoa evangélica conseguiria ficar no meio, assim, na academia? Eu falei pra ele: olha, eu já tive bastante reprovação de pessoas de me verem na academia, né? As pessoas não conseguem fazer esse link de que você pode estar na academia e servir Jesus. Muitas pessoas estão presas na religiosidade, então elas não conseguem separar, né, a religiosidade da espiritualidade. Eu sirvo Jesus em qualquer lugar, seja na academia, no restaurante, em qualquer lugar. Não é a igreja, entendeu? E tem ainda muita gente presa espiritualmente na religiosidade, que ela acha que ir na academia é um pecado e que aquilo está afastando ela de Deus. Mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E a gente precisa aprender a cuidar do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é o meu corpo. Como que eu vou ignorar? Como que eu vou não cuidar da casa de Deus, que sou eu, que nós somos a igreja? Como que eu não vou cuidar da igreja de Deus, que sou eu? Né? Porque esse meu corpo é o que me leva para o propósito de Deus, é esse meu corpo que carrega meu espírito e minha alma, então eu não posso ignorar em cuidar, né? Então é importante a gente entender que Jesus, ele está em todas as esferas da sociedade. A gente só precisa nos encaixar, nós precisamos ser o sal, nós precisamos ser a luz, né? E realmente isso era que a gente estava conversando. Às vezes o evangélico dentro de um ambiente... Bom, é difícil, viu? Ter. Mas o evangélico dentro de um ambiente desse é para ele gerar transformação, gerar impacto e mostrar Jesus para as pessoas, né? Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui com a gente vivendo como homem, ele faria coisas que nós da nossa época aqui, dos nossos costumes, faz hoje, né? Jesus provavelmente passearia no shopping, Jesus iria aqui no lava-pés, sentar ali com os moradores de rua. Jesus iria onde estão as pessoas que precisam ouvir a palavra. E as pessoas que precisam ouvir a palavra, elas não estão só dentro da igreja. Eu falo que dentro da igreja é muito fácil, entendeu? As pessoas que precisam ouvir a palavra, elas estão fora da igreja. São pessoas que estão ansiosas, depressivas, tristes, não têm perspectiva de vida. Essas pessoas estão fora da igreja. Então é muito melhor que eu esteja junto de pessoas que estão fora da igreja do que as que estão na igreja. Porque as que estão na igreja já achou o caminho, já é uma busca, né? Já sabe buscar. Mas eu preciso buscar aqueles que não sabem por onde começar, né? Aqueles que não sabem como acessar a Deus, acessar Jesus. Mas vamos à palavra aqui que Deus nos deu hoje. Paulo se declara cidadão romano. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou o tribuno, dizendo: vê o que vai fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-me: és tu romano? E ele disse: sim. E respondendo o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse título de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram o que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, que tinha aprisionado ele, né? É até aqui. E o que essa palavra me chama a atenção? Que, primeiro, sobre a nossa identidade. Paulo, ele já estava fazendo a obra de Deus, ele já estava pregando o evangelho.
quando ele é aprisionado, Paulo sofreu muitas condenações. Paulo foi preso, açoitado, acho que foi uns 3 naufrágios que ele pegou, né? Ele foi picado por cobra. Aconteceu várias coisas com Paulo, várias coisas com Paulo. Então, ele era muito perseguido, porque é aquilo que eu falei, né? Ele perseguia e ele se tornou o perseguido. E aqui é um momento dessas perseguições, quando ele é preso. Ele é preso e ele entende aqui que a nossa identidade, ela tem uma importância. Quem você é? Porque aqui no momento que ele foi preso para ser açoitado, ele questiona, ele conhece a lei romana. Por quê? Porque ele é um romano. Ele lembra-se, Deus dá a estratégia para ele de lembrar a identidade dele. Ainda que nessa época os romanos não seriam, né, boas pessoas para a obra de Deus, mas Deus dá essa estratégia para Paulo, lembrar de quem ele é, lembrar as origens dele. E quantas vezes a gente esquece as nossas origens? A gente esquece quem nós somos, a gente esquece de onde viemos. Aqui é importante ressaltar primeiramente sobre a nossa identidade, que a gente não pode esquecer da nossa origem, de onde nós viemos, né? Quem somos nós. É muito importante lembrar disso, porque a tua história é o que eu sempre falo. Ontem eu colhi o depoimento de uma moça que passou comigo num processo de coaching. Ela nem chegou a passar um processo de coaching. A gente teve, acho que 2 encontros, se eu não me engano. E eu quis escolher o depoimento dela porque eu entrei numa loja outro dia e ela tava lá. Na hora que eu entrei na loja, ela tava lá. Ela falou, aqui é a mulher que transformou minha vida. Ela falou desse jeito pra mim. Eu falei, o que aconteceu? E ela me contou tudo o que aconteceu. E eu falei, você não quer gravar um depoimento pra mim, né? Que aí eu quero pôr isso lá nas redes sociais para poder ajudar mais pessoas e fortalecer e saber que tem saída, né? E aí ela foi ontem gravar esse depoimento para mim. E foi muito emocionante, porque ela chorou bastante e foi emocionante porque às vezes eu também tenho dias maus, né? Às vezes eu também tenho dias que eu desanimo. Todos nós temos. E eu ainda falei pra ela, você é um sim de Deus pra minha vida, né? Eu falei pra ela, por quê? Porque assim, eu tô investindo pesado nessa minha área de desenvolvimento pessoal, né? Eu quero ajudar bastante pessoas nessa área de desenvolvimento pessoal. E às vezes você coloca em xeque, mas será que eu tô fazendo certo? Será que o que eu tô fazendo é o que Deus quer que eu faça? Eu tenho essas coisas, eu tenho certeza que você também, todos nós temos dúvidas. Será que o caminho que eu tô seguindo é o correto? E quando ela veio dar o testemunho ali, o depoimento dela, foi muito impactante. E eu falei isso pra ela, você é um sim de Deus. Porque diversas vezes a gente teve que interromper a gravação porque ela chorou muito. E ela falou, você não tem noção do impacto que você me gerou, né? Você não tem noção do impacto. E é visível, viu, gente? Se um dia eu puder postar o antes e o depois dela, é visível, assim, a transformação que houve na vida dela. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque eu conheci ela muito depressiva. E aí eu falei, mas eu não tenho mesmo, eu não tenho noção. Eu falei, acho que é um dom que Deus me deu da comunicação e eu não tenho mesmo noção dessa questão do que eu falo impacta, né? E ela falou diversas vezes isso. Então aquilo eu entendi que eu tô no caminho certo. Falei, não, se tá tendo transformação na vida das pessoas, eu tô no caminho certo. Só que aqui, nessa passagem de Paulo, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa olhar para quem nós somos. Não adianta você querer buscar fora, você querer fazer coisas que não tem nada a ver com a tua identidade. Não adianta você querer buscar recursos que não são seus. Às vezes a gente vê uma habilidade muito boa em outra pessoa e às vezes a gente acha que a gente ainda não despontou, a gente não deslanchou porque falta aquela habilidade que é da outra pessoa. Mas aqui nessa passagem, Deus vem chamar nossa atenção para a gente lembrar quem nós somos, né? Sobre a nossa identidade. Tipo, a nossa identidade é muito importante, quem você é.
E a primeira coisa que você é ser filha, um filho de Deus. Um amado de Deus. Você é uma amada de Deus. É a primeira coisa que a gente não pode se esquecer quando a gente fala de identidade. A segunda coisa que a gente não pode se esquecer é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então aqui Paulo, ele lembra naquele momento, por conhecer a lei, ele lembra que ele é um cidadão romano. E ele sabe que nesse momento não podia açoitar um cidadão romano antes que ele fosse condenado. E ele aproveita desse conhecimento de quem ele é, da identidade dele, para sair daquela situação. E aí, o que chama atenção aqui também é que por mais em perigo que você esteja, por mais situação desafiadora que você esteja vivendo, Deus sempre vai te dar uma saída. Então, apenas desses 3 versículos, eu tirei esses 2 ensinamentos para mim. Que primeiro, eu tenho que lembrar de quem eu sou, lembrar da minha identidade, e que a minha identidade, ela tem valor, quem você é tem valor. As histórias que você... Por que eu tô falando por que eu falei dessa moça? Porque eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, olha, a sua história... Deus não permite você viver situações para ficar guardado para você. A tua história precisa ser contada. A tua história é um livro que o mundo não leu. E aí você precisa verbalizar isso. Eu falei para ela, verbalize tudo isso que você passou, porque tem outras tantas mulheres sofrendo como você sofria. E aí quando você conta essa história, você reforça para essa mulher que te ouve que... há uma saída, há uma solução, que tem jeito, que ela pode acreditar nela, que ela pode lembrar de quem ela é. Então, nessa passagem, isso que me chamou a atenção sobre a identidade. E a segunda aprendizado que eu tiro dessa passagem, eu compartilho no Café com Cristo hoje com vocês, é sobre que por mais em apuros, por mais situação difícil que você esteja, sempre há uma saída. E a saída vem do alto. Porque aqui Paulo lembra a identidade dele e depois, até o versículo 28, o tribuno fala assim para ele, eu conquistei essa posição de romano com uma grande quantidade de dinheiro. E aí Paulo vem e fala assim, mas eu sou de nascimento, eu sou legítimo, eu sou um romano legítimo. Porque ele nasceu romano, né? Ele era filho de fariseu, Paulo. Então, aqui a importância de quem você é, do eu sou. Quem sou eu? Quem é você? Não se menospreze, não se desvalorize, não acha que você é qualquer um, que você é qualquer uma. A sua história, as suas origens formou o seu caráter. Você só é a pessoa que você é. Eu falei isso pra moça ontem. Falei, você só é o que você é por conta de tudo que você viveu. Sabe esses momentos difíceis que você teve pela sua vida aí afora? Quando você olha para trás nas suas trajetórias, você vai lembrar de situações muito difíceis, situações muito ruins, situações que causaram dor, que causaram feridas, mas todas essas situações te trouxeram até o dia de hoje. Elas formaram você, elas forjaram o seu caráter, elas te deram estrutura, você ganhou musculatura com toda essa dor. Porque eu falo por mim mesma, gente, eu vou na academia, minha carne dói, mas é na dor que eu fico mais forte. Então foi nas tuas dores, foi nas tuas feridas, foi nos teus dias maus que você se torna essa pessoa forte que você suporta as situações hoje, porque você já passou situações piores. E aí muitas vezes você olha para trás e fala, você viveu situações piores e não está conseguindo transpassar esse pequeno problema. Quando você olhar para trás na tua história, quando você lembrar de quem você é e das coisas que você viveu, eu quero que você lembre da grandiosidade que há no teu ser, da grandiosidade que há em você. Porque hoje o que você vive, com toda certeza, é muito inferior a tudo que você já passou. É muito inferior a todas as dores já causadas na sua alma. Então hoje você tem um caráter forte, você tem uma personalidade forte, o seu espírito é forte. Mas você precisa lembrar, como Paulo aqui, você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar quem é você. Você precisa muitas vezes, ao invés dessa situação falar que você não pode, que você não é capaz, você no mesmo instante falar, não, eu sou capaz, eu posso, porque eu já venci muitas coisas.
Eu já passei por muitas coisas. E eu venci, eu tô aqui, eu não morri. Não é essa situação que vai me matar, não é essa situação que vai me paralisar, não. Então a gente precisa assumir nossa identidade e entender que Deus sempre vai dar uma estratégia. Porque nessa passagem de Paulo, o que mostra para nós são estratégias que Deus vai usar em nosso favor. Porque a obra, entenda assim, quando eu falo obra, entenda que Deus tem um projeto para você. Você é um projeto que foi feito para dar certo. Você entende? Você não é um projeto que foi feito para dar errado. Deus fez você num projeto para dar certo, mas mulher, está dando tudo errado. Então busque esse alinhamento com o Pai. Fala, Pai, por que está dando tudo errado? E o Pai vai te mostrar. O Pai vai mostrar para você. Você não foi feito para dar errado, não. Você foi feito para dar certo. Teu pai te fez para dar certo. E aí entenda que para esse projeto acontecer na nossa vida, a gente precisa estar em alinhamento com o Pai. E nada vai impedir, nada vai atrapalhar de você viver o propósito de Deus para a sua vida. É como aqui, ó. Aqui quiseram impedir o propósito de Paulo. Nessa passagem em Atos 22, quiseram impedir o propósito de Deus. Existia um propósito em Paulo que era dado por Deus. E nessa passagem quiseram impedir Paulo de seguir no propósito que ele tinha na vida dele. Ei, ninguém vai parar você. A única pessoa que pode parar você é você mesmo. O maior vilão da tua vida é você. Não existe outro, não tem diabo, não tem nada disso. Né? As pessoas atribuem muita coisa ao diabo, não é não. O diabo ele não pode nem ir contra uma decisão sua. A partir do momento que você toma a decisão, o diabo não tem poder da sua decisão. Assim como Deus não tem poder na sua decisão. O livre-arbítrio é teu. É um poder que Deus te deu quando você foi criado. Então nem Deus, muito menos o diabo, tem como interferir numa decisão tua, numa escolha. Ele sugestiona, mas ele não decide. Ainda que ele sugestione, quem decide é você. Então você é o maior vilão da sua vida. Agora, a partir do momento que eu entendo assim, ó, que ainda que queiram interromper o meu processo, que ainda que queiram interromper o propósito de Deus na minha vida, Deus sempre vai enviar o recurso, a saída, a solução para que eu continue no propósito que Ele tem para minha vida. Aqui quiseram paralisar Paulo, mas Paulo olha para quem ele era, Paulo olha para a identidade e fala, opa, eu sei quem eu sou. E isso vai me favorecer agora, nesse momento. Quem você é vai te favorecer nessa situação. Agora eu te pergunto, você sabe quem você é? Porque quando eu faço processo de recrutamento, nas empresas que eu presto serviço, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas que eu estou entrevistando é exatamente isso. Me conta um pouco de você. E sabe qual é a maioria da resposta que eu tenho quando eu faço essa pergunta? Elas falam assim, nossa, mas é tão difícil falar da gente. É sempre a mesma coisa que eu ouço. Sabe por quê? Porque você sabe falar muito bem dos outros. Você conhece a vida dos outros, você conhece os processos dos outros, você conhece muito bem seu marido, você conhece muito bem sua esposa, você conhece seus filhos. Agora, você se conhece? Você sabe quem é você? Você sabe os recursos que você tem? Você sabe Por isso que eu falo, eu tive um podcast com um pastor, o nome dele é Cleiton Mader. E foi muito interessante porque ele falou eu falei pra ele como foi essa busca, né? Em buscar Deus, tudo. Ele falou, Muriele, essa busca só aconteceu quando eu olhei pra dentro e comecei a me buscar. Porque às vezes a gente fica nessa ansiedade de buscar a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, mas Deus está dentro de você. O que você precisa é acessar Deus dentro de você. Mas para acessar Deus dentro de você, você primeiro precisa acessar você. E aí por detrás de você está Deus, porque você é imagem e semelhança. Agora, se você não consegue acessar você, fica muito difícil. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o depoimento dessa cliente. Por quê? Porque ela realmente conseguiu acessar quem era ela. E quando ela acessou, ela encontrou poder, porque há poder dentro de você.
E esse poder que há dentro de você, ele é um poder transformador. É o poder de acontecer milagres, é o poder de convertê-los, é o poder de dar uma nova vida para você. Então, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido nos teus dias, mas a palavra de Deus para nós nessa manhã de sábado e para você é o seguinte: lembra de quem você é. Lembra de quem você é, porque de repente tem situações que vêm para nos fazer esquecer quem nós somos. Tem situações que nos põem tão para baixo que nós não conseguimos sair dela. Por quê? Porque aquela situação fala coisas a nosso respeito. Lembra, você tem poder. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho, você é filha amada de Deus. Não esquece disso nesse dia de sábado, não. Ainda que a situação está desafiando você, ainda que a situação está falando que você não pode, que você não tem valor, que você não é amado, que você não é amada, lembre-se de quem você é. Resgata quem você é. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o que eu trabalho, com desenvolvimento pessoal. Porque quando as pessoas elas descobrem a verdadeira identidade, não é essa do RG, não. Não é essa do RG. Essa do RG não muda a tua história. O teu RG não muda a tua história. O que muda a tua história é quem é o seu pai. Que quando você entende quem é o seu pai, você entende quem é você. E quando você entende quem é você, nada, escuta o que eu tô te falando, nada pode te paralisar. Nada, 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 nada. Porque você ganha poder. O poder do eu sou. O poder do Espírito Santo habitando dentro de você. Então que nessa manhã de sábado você venha despertar. Pare de se diminuir, pare de se punir, pare de se culpar. Chega, dá um basta nessa situação. Fala, a partir de hoje não quero mais me tratar desse jeito. Você trata pessoas tão bem, mas a hora que chega a sua vez, você se trata tão mal. Você já reparou como a gente se trata mal? A gente olha no espelho, é só assim, esse cabelo não tá bom, essa pele não tá boa, essa boca não tá boa, essa ferida não tá boa, essa espinha aqui não tá boa, a minha unha não tá boa. Essa roupa não tá boa, ai eu tô gorda, ai é isso, ai é aquilo. Se elogia, se ama. Você é templo do Espírito Santo. Deus te fez assim. Aceita como você é, com as suas falhas, com os seus erros. Aceita quem você é e seja feliz com quem você é. Eu falo assim, né? Às vezes as pessoas, isso eu falo muito em encontro de casal, às vezes as pessoas elas casam para ser feliz, o maior erro que pode acontecer na vida de alguém é quando você se casa para ser feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que gostar da sua companhia, você tem que gostar. Eu vejo pessoas sofrendo porque não conseguem ficar sozinha. Você tem que se amar, você tem que gostar da sua companhia. Só quando você ama a si próprio, você consegue dizer que ama outra pessoa. Só quando eu sou feliz comigo mesma que eu consigo me relacionar com alguém, porque a minha felicidade não está na mão de outra pessoa, a minha felicidade está dentro de mim. A sua felicidade não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na situação. E muitas vezes você fica condicionando a tua felicidade. Ai, quando acontecer isso eu vou ser feliz. Ah, mas quando eu tiver dinheiro que eu vou ser feliz. Ah, mas quando eu mudar de casa que eu vou ser feliz. Não, você pode ser feliz hoje. Você pode escolher ser feliz hoje. Ah, mas eu só vou ter paz. Outra coisa que as pessoas falam, né? Eu só vou ter paz quando eu resolver essa situação. Eu só vou ter paz quando eu sair desse trabalho. Eu só vou ter paz quando eu me livrar dessa situação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hoje você pode ter paz, porque hoje você pode escolher a paz. Então, o que você vai escolher no dia de hoje? O que você vai escolher no dia de hoje? Eu quero orar por você e com você nessa manhã, em teu favor, em favor da tua vida, que você nunca, em tempo algum, se esqueça de quem você é. E quando você olhar para dentro de você, ainda que tenha bastante falhas, porque todos nós somos, ainda que você tenha muitas falhas, lembre-se, você é um filho, uma filha amada de Deus, que com todas as suas falhas Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu entro agora na tua santa presença. Primeiro eu rendo graças a ti, Pai, por essa palavra abençoada. Por o Senhor nos querer ensinar todas as manhãs a enxergar, a nos enxergar como o Senhor enxerga.
Pai, arranque aqui travas, arranque aqui lentes embaçadas que têm impedido os teus filhos de olhar para quem eles são. Pai, que nesse sábado crie situações para que nós possamos olhar para a nossa identidade, olhar para os recursos que há em nós, olhar para a força que há dentro de nós. Pai, que nós possamos transpassar esse dia, Senhor, com muita sabedoria, com muita presença de Ti em nós, Senhor. Pai, visita cada um que ora comigo nesse instante. Visita a casa, visita a família, visita o trabalho, visita os clientes, Pai. Visita esse ser que parou um minuto da vida dele, Pai, para se dedicar a ouvir a Tua palavra. E mais do que nunca, Pai, dê forças para que ele saia dessa live, para que ela saia dessa live e possa praticar. Porque, Pai, é de prática que nós vamos viver experiências extraordinárias contigo. Pai, visita cada um. Dê, Senhor Jesus, estratégias, Pai. Vai na frente deles, vai livrando, protegendo, acampa teus anjos ao redor dessas pessoas que oram nesse momento, Senhor. São teus filhos, tuas filhas amadas, Pai. Então, Senhor, desperta neles o poder que há dentro deles, Senhor, o poder do eu sou que há dentro deles, para que eles venham transpassar todos os desafios que está vivendo na vida deles neste sábado. Assim eu entrego a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. E você quem crê, diga amém. Amém? É isso. Você está abençoado, abençoada. Vai, faz teu melhor. Lembra de quem você é. Lembra de quem você é. Deus te fez exatamente do jeitinho, nos mínimos detalhes, quem você é. Agora usa tudo isso a teu favor, não contra você. Usa tudo isso a teu favor para você fazer um extraordinário sábado. Você pode fazer um extraordinário sábado. Ainda que a sua sexta-feira foi ruim, ainda que essa noite foi terrível, você pode mudar a tua história, porque quando nasce o dia, nasce uma nova oportunidade de vida. Quando nasce um dia, nasce uma nova oportunidade de vida que Deus está nos oferecendo. Então pega essa oportunidade agora, nesse momento, e fala, eu vou arrebentar, eu vou para cima. Não tem nada que pode te parar. Não tem nada que pare um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Olha, vocês que estão chegando aí, obrigada por participar dessa live. Mas não se esqueçam, nada pode parar um filho de Deus. Nada te para. Vai para cima que você vai arrebentar nesse dia de hoje. Um beijo grande, obrigada a todos vocês que participaram e amanhã estarei aqui no primeiro dia da nossa semana. Não falte na live de amanhã, hein? Primeiro dia da semana, vamos já entregar a nossa semana, as primícias da nossa semana, do nosso tempo nas mãos daquele que pode todas as coisas, tá bom? Amanhã, 6 horas da manhã, no Café com Cristo, eu te espero, você é meu convidado. Um beijo, um excelente sábado para todos vocês.